em Gênesis 25, do 7 ao 10 e 25, a partir do versículo 5, tá bom? Meus queridos e queridas ouvintes do nosso canal. Bom, no ano de 1792 a.C., já se passaram aqui 15 anos, né, do nascimento do Isaac e do Jacó, tá certo? Esaú e o Jacó, tá bom? O Isaac está com 75 anos, a sua esposa Sara com 55 anos. Marque essa data, 1792 a.C., é a data em que morre o Abraão, tá certo? Abraão morre com 175 anos, ele teve o filho dele com 100 anos, e então é isso aí. O Ismael está com 89 anos no ano da morte do seu pai Abraão. Eu acho que Ló já devia ter morrido, e é bom notar aqui que o Moabe e o Ben-Ami, né, os filhos de Ló com as suas filhas, tinham a mesma idade do Isaac, então está ali com seus 75 anos. Né? Agora, se o Eliezer, o mordomo Eliezer, estiver vivo, ninguém sabe mais, ele estaria com 115 anos. Ok? Gênesis 25, do versículo 7 ao 10, logo no versículo 9, nós vemos aí um negócio assim interessante de comentar. O Isaac, juntamente com o seu irmão Ismael, sempre aparece agora essa citação, Isaac e Ismael, não Ismael e Isaac, Isaac e Ismael sepultaram Abraão na caverna de Macpela, perto de Manre, em Hebron, onde Abraão mesmo havia sepultado Sara, naquele episódio em que ele foi lá e comprou o campo de Efron, tá certo? Ele foi lá nos Hititas, né? E sepultou agora ele foi sepultado pelo seu filho Isaac, seus filhos Isaac e Ismael. Na mesma caverna, em Hebron. Você guarde bem isso. Então, em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 28, também diz: Isaac e Ismael foram visitar, ou foram enterrados, foram plantear pelo seu velho pai Abraão. Ok? O Isaac foi morar próximo a Ber-Lahai-Roi, né? É aquela localização que eu tentei achar para vocês, Ber-Lahai-Roi, provavelmente o local onde, cavando, se encontrava água. Então, ele deixou de morar em Berseba. Ninguém sabe aqui detalhes. A gente sabe que os filhos da Quetura foram para o lado da Jordânia, da Arábia Saudita. A gente sabe que os descendentes da Agar estão no deserto de Parã, e a parte sul do Negev. Berseba, se ficou alguém lá, deve ter ficado o mordomo do Abraão, né, o Eliezer, se é que ele estava vivo. É provável que, depois de algum tempo, as pessoas ali daquela região tenham tomado conta daquilo que o Abraão tinha construído, não é verdade? Em Gênesis 11, no versículo 17, nós chegamos ao ano 1788 a.C., 4 anos após a morte de Abraão, morreu Éber. Né? Nós vimos aí a morte de Sem, agora a morte de outro grande homem na descendência, né, ou na ascendência do povo de Deus, né? Éber, do qual vem a palavra hebreu, certo? Ele morreu com 464 anos, ok? Isso está lá em Gênesis 11, tá bom? Nós estamos comentando Gênesis 25, de vez em quando tem que voltar lá por questão de ordem cronológica. Então, Gênesis 25, versículo 27 ao 34, é onde vai falar que Jacó, ele obtém a bênção da primogenitura de Esaú, ele negocia. Isso foi no ano 1782 a.C., 10 anos após a morte de Abraão. Então, Jacó e seu irmão Esaú agora, eles estão com 25 anos. Parece que a única coisa que eles têm em comum é a data de nascimento, tá bom? Eles não se parecem mesmo em quase nada, né? Os meninos cresceram, passaram-se 25 anos. Se os meninos nasceram, o Isaac tinha 60, então 60 mais 25, 85, tá correto? Correto, né? E aí o Esaú se tornou caçador. Eu não sei se caçador como Ismael, porque Ismael era caçador com flecha, né? Arco e flecha. Talvez o Esaú tenha optado por outra coisa, lança ou alguma coisa assim, não sei. Não diz claramente se ele se tornou flecheiro como seu tio, né? Ismael, tá certo? E o Jacó foi cuidar dos rebanhos, né? Vivia de rebanho e tenda, em tenda, um nômade ali naquela região, cuidando do gado. Quando fala de gado, a gente só tem a tendência de pensar em gado miúdo, né? Ovelha e tal.
Mas gado aqui é geral, tinha gado graúdo, né? Tinha boi, vaca. A gente sabe disso porque, desde a época de Abraão, né, quando disputava com Ló, existia gado graúdo, gado grande. O Abraão mesmo matou um novilho para atender aos anjos que foram com o Senhor, né, a tenda dele, no momento em que foram para destruir Sodoma. Tá bom? Então é isso aí. Versículo 28 de Gênesis 25, surge um assunto muito chato, mas que a gente não pode deixar passar, que é a preferência dos pais. Né? Não devia existir, mas sabe que existe. Né? O interesse, isso existe por causa do interesse mesmo, de vantagem adquirida. Querendo ou não, sempre tem um irmão que está mais próximo da gente, seja porque faz a mesma coisa, seja porque está mais próximo, porque foi necessário ficar mais próximo, né? Acontece de forma natural essa preferência, mas não devia existir. No coração da gente, a gente ama filho como filho, é tudo igual, a gente morre, dá a vida por eles, tudo. Né? A gente se esforça mesmo para que nenhum deles se sinta mais ou menos amado que o outro. Né? Mas é isso aí, aqui aconteceu essa preferência. A esposa, a Rebeca, gostava mais do Jacó. Jacó estava mais próximo de casa, trabalhando no negócio mais manso, cuidando do gado, miúdo, né, da graúdo. E o Esaú, o pai gostava mais de Esaú, porque o Esaú caçava e o pai comia da caça que o Esaú preparava para ele. Tá bom? Versículo 29, 30 e 31. Ele chega e diz assim: ô Jacó, me dá um pouco do seu ensopado aí, de lentilhas aí. E então Jacó diz assim: não, me venda primeiro o seu direito de primogenitura, seu direito de filho mais velho. Aí ele diz: estou a ponto de morrer de fome aqui, rapaz. O que vai me valer esse negócio de direito de primogenitura? Eu quero é comer, rapaz. Aí Jacó diz: está certo, mas então você faça primeiro um juramento, jure que você negocia aí, você vai me passar esse direito de primogenitura. E aí Esaú jurou, ele fez um juramento, né? Ele vendeu o seu direito de primogenitura, trocou por um prato de comida, né, de lentilhas e um pedaço de pão. Jacó, simples como a pomba e prudente como a serpente, esperou o momento certo para, né, conseguir ali alguma coisa. Se você observar no versículo 33, é quando Jacó diz: me venda com juramento, faça primeiro o juramento. E aí versículo 34 de Gênesis 25, é onde ficou fechado o negócio: pão e ensopado de lentilhas pelo meu direito de primogenitura. E a expressão que tem lá é que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e se foi. E termina a narrativa dizendo: assim desprezou Esaú o seu direito de filho mais velho, o direito de primogênito. Ainda naquele ano, 1782 a.C., nós vemos em Gênesis 26, do 1 ao 5, que houve fome naquela terra. Mas eu queria, antes de seguirmos, meditar um pouco com vocês sobre essa questão do Esaú. O que será que passou pela cabeça desse rapaz? Por que será que entra ideias assim na cabeça de alguém? Era algo tão importante, não era? Ele brincou com coisa séria? Eu quero que você comente comigo. Será que sabe o que passou na cabeça dele? Ele queria ser mais esperto que o Jacó? Tipo assim, você acha que ele quis enganar o Jacó? Tipo assim, eu vou prometer aqui que dou meu direito de primogenitura, mas quando for para me abençoar, o meu pai vai me chamar mesmo? Será que foi isso que o Esaú pensou? Ou será que ele realmente disse: não, estou nem aí para esse negócio de primogenitura não. Eu posso te vender, não vai me valer nada. Será que ele não tinha entendimento daquela realidade? Eu não acho que fosse isso, mas eu quero que você comente comigo o que levou realmente Esaú a cometer esse delírio, essa loucura, né? Porque trocar o direito de primogenitura por um prato de comida e um pedaço de pão pode parecer assim uma besteira muito grande, mas os caras aqui, eles já tinham idade para entender as coisas, gente, sabe? 25 anos, já dá para entender as coisas. E o que ele queria realmente? Esaú se tornou o símbolo de pessoas que trocam coisas espirituais por coisas carnais. Esaú se tornou símbolo, assim, nos púlpitos hoje, muitos pregadores colocam Esaú como a pessoa que troca valores espirituais por coisas pequenas, urgentes, como, não estou morrendo de fome. E nós não estamos falando aqui somente de valores espirituais. As pessoas enfatizam, grifam, né, a questão espiritual, que a bênção é espiritual. Porém, ele não ia se tornar somente o líder espiritual. A bênção dava a ele o direito de dupla honra, dobrada, vamos dizer, dobrada honra, ou 2 porções. Ou seja, vamos traduzir aqui para você entender. Jacó e Esaú são os 2 únicos filhos do Isaac.
o primogênito tinha direito a 2 porções. Ou seja, a herança do Jacó não poderia ser dividida em 2 partes. Teria que ser dividida em 3. Né? Uma parte para o Jacó, 2 partes para o primogênito, que é o Esaú. Ok? Sem falar que ele assumia praticamente o lugar do pai, o status do pai. Né? A liderança social, espiritual, econômica e tal. Ok? Ele passava a ser o homem da casa. E como é que alguém brinca com uma coisa tão séria? Né? O cara estava caçando, chegou com fome, não, eu troco. Eu não sei realmente se ele estava de brincadeira e fez isso de brincadeira, ou se ele fez sério mesmo. Comenta aí. Eu queria entender, sinceramente, eu queria entender, mas não consegui entender o que passou-se na cabeça desse rapaz de 25 anos chamado Esaú. Ok? Bom, então, nós vemos aqui que naquele mesmo ano aconteceu uma fome grande lá na terra, né? Onde o Isaac estava morando, em Beer-lahai-roi, ok? E então eles foram para Gerar. Lembra aquela história de Gerar? Faixa de Gaza, terra dos filisteus, onde Abraão foi, chegou com aquela história, né? E aí Abimeleque depois fez um pacto com Abraão, de onde nasceu Berseba. Lembra aquela história todinha? Pois então, o Isaac já sabia onde é que ele poderia escapar, né? E era na mesma terra onde o pai dele estivera anteriormente. Tá certo? Em Gênesis 26, versículo 1 ao 5, vai dizer que a terra aconteceu fome e eles foram para a faixa de Gaza, foram lá para Gerar, né? Esse Abimeleque aqui não era o mesmo não, querido, ou era o Abimeleque segundo. Abimeleque era um título, não era o nome de uma pessoa. Nós vemos pela história aqui que era um título, Abimeleque, não era o nome em si não. E ele era rei dos filisteus. E Gerar fica próximo a Berseba. Mas o Isaac não foi para Berseba. Tem alguma coisa errada, não? Eu acho que tem alguma coisa aí. Depois nós vamos ver aqui na história o que aconteceu. Então, fica mais ou menos a uns 70 quilômetros de Cades Barneia. Né? Gerar fica mais ou menos 70 e poucos quilômetros de Cades. E Beer-lahai-roi ficava ali mais ou menos bem próximo a Cades Barneia. Versículos 2 e 3 diz que o Senhor apareceu a Isaac. Olha aí o primeiro contato, né, pessoal, assim que está registrado aqui, de Deus falando com Isaac. Aqui, a partir desse momento, Deus começa a tratar com Isaac, e Isaac começa a ter o Deus do seu pai como seu Deus, de forma pessoal, né? E aí Deus aparece para ele e diz: permaneça na terra, que eu estarei contigo e te abençoarei nessa terra. Não desça para o Egito. Você e seus descendentes vão herdar essa terra aqui, certo? Versículo 4, por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 5, porque Abraão, teu pai, me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ok? A mesmíssima promessa feita a Abraão é agora refeita a Isaac, enquanto ele foi para Gerar. Jesus nos abençoe.